Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit. O RH Summit 2021 está na sua quinta edição, evento que já é o maior evento da América Latina focado no profissional de RH. Eu sou a Jéssica Martins, responsável pela curadoria e sou âncora também desse evento desde a primeira edição. Hoje tenho o prazer de conversar com o Danilo, que está representando a Petrobras. A gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital dentro do RH, sobre a perspectiva do case deles. Vamos conhecer um pouquinho então essa história. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Antes da gente começar a aprofundar aqui no nosso tema, acho que é legal você contar um pouquinho da sua história e contextualizar um pouquinho também sobre a Petrobras. Olá, Jéssica, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje, compartilhando um pouquinho da nossa experiência no RH da Petrobras, especificamente no como a gente tem conduzido, o nosso processo de transformação digital. Meu nome é Danilo Garbaza, sou o líder da nossa área de transformação digital aplicada ao RH. Trabalho na área de RH desde 2018, então estou com esse desafio aí desde o ano de 2018, na qual a gente vai conduzindo toda essa jornada de transformação digital, visando a gente trazer esse RH de uma área operacional para uma área, de fato, mais estratégica dentro da empresa. A Petrobras é atualmente uma empresa de grande porte, 39 mil colaboradores espalhados no Brasil todo. A gente focado na indústria de óleo e gás, desde a parte da extração do petróleo, extração do gás, até a parte de refino e venda do produto refinado. Então, a gente tem está dentro da indústria que é bem diversificada em termos de atuações e perfis profissionais necessários, e isso acaba também trazendo uma série de desafios quando a gente fala de RH. A gente está falando de dispersão geográfica, de dispersão de perfis profissionais, processos bem diferentes aplicados a cada um desses desafios que a gente tem. Então, temos um grande desafio quando a gente fala de RH e principalmente quando a gente fala de inovação aplicada a RH. A gente tem uma área de RH atualmente com mais de 700 empregados, então só nossa área de RH já é considerada uma empresa, que a gente, se a gente for comparar com outras empresas. Então, a gente, de fato, tem um grande desafio, Cada projeto que a gente conduz aqui, quando a gente fala de transformação digital do RH, acaba sendo um projeto de grande impacto, Um pequeno projeto já está impactando a vida de centenas ou, em alguns casos, de milhares de pessoas. Então, a gente conduz esse processo com bastante cuidado e sempre com foco, A experiência do empregado, como é que a gente pode melhorar a experiência das pessoas, melhorar a eficiência dos processos do RH e, no final das contas, gerar valor para a empresa. Perfeito, você já deu bastante spoiler aí também, complementar ao que eu disse sobre o que a gente vai conversar aqui, A gente vai trazer um pouquinho da visão de vocês sobre transformação de RH e como vocês têm feito isso por aí. Mas é bem importante a gente dar uma contextualizada, até mesmo para que as pessoas entendam o quanto que é importante a transformação do RH estar acoplada a uma estratégia maior, O que não diferente é o caso de vocês também, Então, conta um pouquinho de como que hoje, qual que é a estratégia hoje de transformação do RH e como que ela se conecta com uma diretriz de negócio. Excelente. Bom, como você bem colocou, a empresa como um todo tem uma estratégia, uma das estratégias corporativas muito bem definidas, que é a transformação digital. Como todas as empresas no mundo todo estão buscando se inovar e buscando tecnologias que facilitam o dia a dia da empresa ou buscam alguma disrupção, alguma inovação para o negócio onde ela atua, para o RH não é diferente. Então, o que a gente buscou fazer foi exatamente isso. Se conectar com essa estratégia da empresa, que é uma estratégia de usar das tecnologias emergentes e da transformação digital de uma maneira mais ampla para trazer eficiência para o negócio. A gente, de fato, desdobrou isso como também sendo uma estratégia de RH e, a partir desse desdobramento para ser uma das estratégias de RH, a gente criou um programa que a gente chama de RH Digital, na qual a gente tem um portfólio de projetos dedicado para o tema transformação digital. Então, a gente estruturou toda uma carteira de projetos, principalmente a partir de 2018, onde lá para cá a gente tem equipes dedicadas, trabalhando, obviamente, de forma bem articulada e muito forte com a nossa equipe de tecnologia, Não é algo que a gente consegue fazer de forma isolada, então é um trabalho bastante integrado, E é sempre com um foco muito em processos, tecnologias e pessoas. A gente não faz transformação digital só pensando na tecnologia. Muitas vezes a gente acaba percebendo essa ânsia, essa tendência em algumas empresas, mas a gente vê que não é uma prática sustentável. Se a gente fizer a transformação digital com foco apenas na tecnologia,
vai ser algo que pode resolver um problema de curto prazo, pode resolver um problema pequeno, mas se a gente quer algo realmente transformador no médio e longo prazo, a gente precisa olhar para esses 3 pilares: processos, tecnologia e pessoas. Como que a gente trabalha a gestão da mudança dessas tecnologias que estão sendo implementadas, os impactos delas nos processos e, principalmente, como é que elas vão impactar as pessoas, né? Então, a gente buscou, de fato, conectar todo o nosso trabalho de transformação digital com essa estratégia da empresa e, quando a gente traz isso para o nosso mundo aqui dentro do RH, ter, de fato, né, um projeto estruturado, com recursos alocados e com um viés mais amplo do que não apenas a tecnologia. Como eu mencionei, um tripé aqui que é muito importante para a gente, de fato, fazer a transformação acontecer e ela ser sustentável no longo prazo. Danilo, eu queria fazer um recorte em alguns pontos que você trouxe, mas, na verdade, em um em específico, tá? Quando você fala das remodelagens que vocês fizeram, dos processos, tecnologia e a maneira como vocês operam em projetos hoje, me soa muito a questão da reestruturação do time de RH, né? Então, assim, tanto da maneira como ele opera, como ele entrega, como ele trabalha, e muito provavelmente até na maneira como você desenvolve essas pessoas do time de RH, as habilidades dessas pessoas do time de RH. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como era, né, o que, enfim, né, não sei exatamente quando foi que você entrou, se foi antes ou se foi depois desse processo, e até nos conte, por favor, mas, assim, como era a estrutura de RH antes e quais foram as principais mudanças nessa arquitetura, né, vamos dizer assim, do time? Como eu mencionei no início, né, a gente está numa empresa inserida numa indústria que é complexa, os processos são complexos e a gente está falando de uma dispersão também geográfica que traz alguns desafios, né, e bastante diversificada também dentro da própria empresa, né. Então, até alguns anos atrás, a gente tinha um modelo descentralizado. O RH era descentralizado, né, cada área, cada unidade tinha lá o seu RH para chamar de seu, vamos dizer assim, né. E, de alguns anos para cá, a gente fez um movimento de centralização, adotando o modelo de business partners, né? Então, a gente tem agora o modelo de business partners, né? Onde, mas reportando, né, para uma mesma estrutura de RH centralizada, né? E de lá para cá, a gente tem adotado, amadurecido esse modelo, né? De fato, buscando, né, ter pessoas no RH com centro de expertise dedicado para os processos, os principais processos de RH, obviamente, e a figura do business partner fazendo o atendimento, né, às demandas do negócio. Então, a gente está atuando sob esse modelo, né, e aí, compartilhando um pouco do desafio, do ponto que você trouxe, né, a respeito do desafio de desenvolver as pessoas para esse tema transformação digital, para esses novos modelos de trabalho, né. Isso é algo que a gente dá muita atenção, né? Afinal de contas, como eu mencionei, um dos pilares que a gente tem investido muito é justamente o desenvolvimento das pessoas, né? O pilar pessoas, né? Não, como eu mencionei, não dá para fazer transformação digital sem pensar nisso, né? E aí, o que a gente tem trabalhado são 5 grandes objetivos da transformação digital, né? Como eu mencionei, a partir do momento que a gente criou aquele programa RH Digital, que é o nosso programa guarda-chuva, né, de transformação digital do RH, a gente traçou 5 grandes objetivos, né? Um primeiro é reduzir o esforço transacional no RH. A gente quer sair desse RH transacional para permitir, de fato, um RH mais estratégico. Então, a gente deixou muito claro que um objetivo é esse. O segundo é melhorar, aprimorar a experiência dos colaboradores. O terceiro grande objetivo é extrair valor dos dados. Como é que a gente suporta a tomada de decisão baseada em dados? Aí entra toda aquela vertente de People Analytics. Esse é um terceiro grande objetivo. Um quarto grande objetivo é a governança de dados. A gente não pode, no cenário atual, falar de People Analytics, falar de aplicação de Analytics em RH, sem esquecer de uma boa governança de dados. Afinal de contas, temos atualmente toda uma questão de LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, então, certamente é um aspecto que a gente preocupa bastante, deixamos claro como sendo um dos nossos objetivos. E um quinto objetivo, que a gente também deixa muito claro, é justamente o desenvolvimento de um mindset digital. Como é que a gente trabalha o desenvolvimento das pessoas para pensar digital, né? E isso tem gerado uma série de investimentos nessa vertente, né? Até porque a gente acredita muito que a transformação digital vai acontecer por meio das pessoas. Como eu mencionei, não basta implementar um monte de tecnologia, mudar processos, sem a gente, de fato, trazer as pessoas junto com a gente, né? Então,
desses 5 objetivos, tem um objetivo muito específico, que é como é que a gente desenvolve as pessoas, né? E a gente tem feito muito investimentos nessa linha, tá? Seja utilizando multiplicadores de conhecimento internos, né? Seja estimulando também a busca por conhecimentos, né, no mercado. Então, dentro desse combo, né, de 5 objetivos que a gente tem dentro do RH Digital, do programa RH Digital, tem um muito claro, muito direto, que é justamente o desenvolvimento, né? Como é que a gente fomenta esse desenvolvimento do mindset digital, né, dentro dos colaboradores do RH, né? E o que eu brinco com a minha equipe aqui no dia a dia, né? Assim, se a gente estiver fazendo algum projeto, alguma iniciativa que não esteja, de alguma forma, alimentando esses 5 grandes objetivos que eu mencionei aqui, tem alguma coisa errada. A gente tem que parar para pensar, para refletir a respeito. Então, é o nosso guidance aqui, é olhar para esses 5 objetivos, né? Esses mantras que eu mencionei aqui, e delinear todo o nosso portfólio de projetos para que a gente esteja cada dia mais perto daqueles grandes objetivos. Muito bom. Quando nós conversamos, você falou de algo que eu estou considerando aqui, que é uma linha transversal, né, em todos esses grandes objetivos aí, que é o fato, que é o self-service, né? Vamos colocar assim, né? Não é um fato, não é uma metodologia, não é nada. É uma tomada de decisão para que, né, todos esses programas, esses objetivos, todos os produtos de gente, eles, né, gerem essa independência, essa autonomia para que as pessoas possam acessá-lo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De fato, a gente tem, dentro desses 5 objetivos que eu mencionei, né, um aspecto em comum que a gente percebeu, transversal, como você bem mencionou, é que uma boa estratégia para endereçar vários desses objetivos é trazer para dentro da empresa o conceito, cada vez mais, né, o conceito de self-service, né? Um primeiro grande aspecto disso é porque é algo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? É algo que, na nossa experiência do cotidiano, a gente já está mal acostumado com essa questão do self-service, né? A gente quer pedir um carro, pega o aplicativo, solicita, já o carro já para na nossa porta. Quer pedir uma comida, já pede pelo aplicativo também. Então, eu quero assistir algum programa, não precisa ficar esperando a programação na televisão, igual a gente ficava até pouco tempo atrás. Está lá self-service, a gente entra, escolhe, de acordo com o que está disponível nos aplicativos de streaming. Então, a gente se espelhou nesse conceito mais amplo de self-service para buscar trazer isso para dentro da empresa. Como é que a gente traz, né, essa experiência que a gente tem no nosso dia a dia, né, fora da empresa, como é que a gente traz isso para dentro da empresa? Então, a gente tem investido muito no conceito de self-service. A gente começou com coisas básicas, né, desenvolvendo algumas soluções, sistemas, né, dentro da empresa, que já dá essa autonomia, esse empoderamento, né, para os colaboradores, para o gestor, né? E agora a gente tem, nos últimos anos, avançado cada vez mais, né, com aplicativos que permitem o empregado acessar o contra-cheques, tirar extrato, solicitar alguns serviços, acessar de forma digital a carteirinha do plano de saúde para já ir e apresentar no médico quando for. Então, assim, vários serviços que antes ele ou ia acessar de forma dispersa, né, ou ia precisar de algum documento físico ali para poder usufruir daquele serviço, ele tem agora na palma da mão por meio de um aplicativo, né? Então, até mesmo fazer inscrições em cursos, né? Antes ele tinha que percorrer ali uma jornada de mandar um e-mail, solicitar o RH para fazer a inscrição e tal. Agora ele já consegue fazer também por meio do aplicativo a inscrição no treinamento, se programa, já se inclui no seu plano de desenvolvimento. Então, tudo isso sem envolver o que a gente chama de fricções ali, né? Interfaces que acabam gerando uma má experiência ali para o empregado, né? Então, tem esse exemplo como a gente pode usar os aplicativos, questão de chatbot, né, um robozinho que também a gente desenvolveu e que ajuda a tirar dúvidas dos empregados que são mais simples, que são mais básicas. Então, ele já consegue tirar essas dúvidas de forma simples no dia a dia dele, 24 horas por dia, de forma instantânea, né? Não precisa de entrar na fila, abrir um ticket. Então, o chatbot acaba trazendo também essa vantagem, né? E, obviamente, a gente investindo muito no People Analytics também de forma self-service, né? Como é que a gente pode democratizar o People Analytics na empresa? Como eu mencionei, a gente vivia um cenário, né, até pouco tempo atrás, onde se o gestor precisasse de alguma informação, ou se o business partner precisasse de alguma informação, algum indicador, ele iria percorrer uma jornada ali de solicitação. Então, tem todo um impacto ali em termos de produtividade e de tempo de fila, né, um tempo de espera que ele acaba vivenciando. Do ano passado para cá, o que a gente colocou foi uma política de democratizar o acesso
a essas informações de RH. Então, o que a gente fez nesse caso foi a gente criou um hub interno de informações. Qualquer gestor espalhado pela empresa toda, ou qualquer business partners que precise de acessar alguma métrica, algum indicador de RH, ele acessa esse hub e vai estar lá de forma fácil acesso, self-service para ele a qualquer momento, né, e instantâneo, né. Então, a gente saiu de um cenário onde precisava mandar um e-mail, solicitar, aguardar, para depois ter, de fato, uma devolutiva, um cenário onde a gente consegue já resolver esse problema de forma instantânea e a qualquer momento, né? Então, são alguns exemplos de como a gente está trazendo para a prática essa questão do self-service, esse conceito de self-service, né? Vários projetos ainda em andamento, né, com alguns lançamentos que a gente vai ter ainda para o segundo semestre, para o ano que vem. Então, é uma jornada, como eu mencionei, né, de um período que a gente está trabalhando, mas, de fato, o que a gente tem que reconhecer é que avançamos bastante nesse conceito, né, e tem se demonstrado uma boa prática aí para os empregados, né, a receptividade tem sido muito boa. De maneira geral, quando a gente olha para a transformação do RH de vocês, você poderia dizer que revisão de processos foi uma das pautas, uma das pautas mais importantes, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de desburocratização, digitalização, de agilidade, de autosserviço, entre outras coisas, eu não consigo imaginar tudo isso acontecendo quando a gente tem um RH mais tradicional, se a gente não revisitar os nossos processos, né? Isso fez parte, foi uma das etapas de tudo isso? Com certeza, com certeza. Como você bem mencionou, né? Tecnologia não anda sozinha, ela vai, de fato, gerar impacto nos processos, né? A gente vai, à medida que implementa uma nova tecnologia, imediatamente já impactar nos processos, né? A gente, se vai simplificar, né, uma tecnologia que vai gerar uma simplificação, que vai colocar alguma solução de forma self-service para o colaborador, por exemplo, automaticamente ela está eliminando etapas de um processo, ela está simplificando, desburocratizando um processo, como você bem mencionou. Então, uma das etapas importantes, né, de um projeto de transformação digital é olhar para o processo e, de fato, entender quais são os impactos que vão acontecer, como é que é o processo atual, como é que ele vai ficar, como é que a gente vai comunicar isso para as pessoas. Então, revisão de processo é realmente muito importante, até porque uma das vertentes que a gente tem trabalhado é justamente a parte de automatização de processos, utilizando de tecnologias como RPA, né, Robotic Process Automation, para poder automatizar alguns processos que são muito transacionais, exigem muito esforço manual, tem um alto volume. Então, são algumas características de processos que têm potencial para automatização. Então, um bom projeto de automatização passa por isso, né? A gente vai olhar para o processo como ele é, identificar simplificações que podem ser feitas, identificar etapas do processo que podem ser automatizadas, e aí a gente sair de um estágio atual para um estágio futuro, né, mais simples, mais ágil, né, utilizando de tecnologias de automatização como o RPA, né, como eu mencionei. Então, seja para desenvolver uma solução self-service, ou seja para fazer uma automatização do processo, naturalmente a gente vai passar por discussão de mapear processo, identificar gargalos, identificar pontos de atenção que estejam gerando trabalhos muito manuais que possam ser automatizados. Então, é natural, sim, fazer essa análise de processo durante um projeto, né, de tecnologia. Muito bom, Danilo. Quais que têm sido, assim, os principais desafios até aqui, né? A gente sabe que um processo de transformação, seja ele cultural, do RH, da empresa como um todo, exige um esforço muito grande, né? Exige uma mudança de cultura e de comportamento muito grande, né? Então, naturalmente, existem alguns desafios que são comuns para quem passa por esse tipo de processo. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dos quais vocês passaram aí nesse tempo de transformação e que tem passado atualmente ainda, né? De fato, desafios aparecem, né, a todo momento. A gente tem que ter resiliência para ir poder enfrentando esses desafios e superando, né, e dando continuidade na jornada, né? Como eu mencionei, essa palavra é importante, é jornada, né? Não é um sprint rápido ali que a gente está trabalhando e daqui a um mês acabou, né? A gente está trabalhando algo para ser sustentável, uma transformação para ser sustentável no longo prazo. E devido a essas características, a gente acaba, ao longo do caminho, se deparando com vários desafios, né? Uma estratégia que a gente usou logo no início, né, do trabalho, né, principalmente quando
assim que eu cheguei no RH com esse desafio, né, de estruturar a transformação digital, um grande desafio era, de fato, organizar, né, a carteira de projetos, né, a gente saber priorizar, né, e naturalmente, né, quando a gente começa a olhar de maneira integrada para o RH, ver os desafios que a gente pode atacar de maneira mais estruturada, né, por meio de transformação digital, um ponto que fica muito claro é por onde começar, né, como é que a gente prioriza e como é que a gente vai começar a endereçar essas demandas, né, relacionadas à transformação digital. E aí uma estratégia, né, naquele momento que a gente decidiu foi o seguinte, olha, vamos começar pequeno, né, buscar quais são os projetos que se enquadram numa característica de quick win, né, projetos que a gente consegue desenvolver mais rápido, que já geram um valor incremental, né, mas que, por mais que ele seja pequeno, ele já gera aquela impressão, aquela sensação de que a gente está se movimentando, está saindo do lugar, está começando a avançar. Então, de fato, no diagnóstico que a gente fez lá no início, ficou muito claro que projetos de People Analytics tinham essa característica, né? A gente já tinha acesso ao dado, já tinha ferramenta, já tinha equipe capacitada, né, para fazer todo o trabalho analítico, então priorizamos lá no início muito esses projetos relacionados a PIPs, né? Como é que a gente começa a extrair valor dos dados, dar acesso, né, para os business partners, para os gestores a esses dados, para eles já começarem a trabalhar a tomada de decisão. Então, a gente começou pequeno, começamos investindo lá em People Analytics, né? E a partir dali, a partir do momento que as pessoas começaram a perceber tem alguma coisa diferente acontecendo, estamos avançando, né? A gente já está percebendo valor nesses conceitos de transformação digital. Aí a gente começou a estruturar uma carteira mais ampla de projetos, avançando em todas aquelas frentes que eu mencionei, né? Self-service, automatização, enfim, uma série de projetos mais estruturantes. E aí, à medida que a gente foi avançando nesse caminho, né, alguns desafios que eu gostaria de compartilhar que a gente enfrentou, né, e que vale, de fato, compartilhar. Primeiro ponto, né, mobilização de equipes e recursos, isso é natural, né, quando a gente cria um novo desafio, uma nova iniciativa como essa, né, que era de startar uma transformação digital no RH, naturalmente a gente precisa mobilizar recursos, mobilizar equipes, né, e pessoas com perfil adequado para poder trabalhar nesse tipo de projeto. Então, foi um primeiro desafio que a gente teve, né? E aí, como é que a gente endereçou esse desafio? Mapeando dentro do RH pessoas com esse perfil, né? A gente fez um trabalho de mapeamento interno, identificamos talentos que já tinham uma inclinação natural, né? Aquele digital, né, que eu comentei lá no início. Então, a gente buscou conhecer essas pessoas. Algumas pessoas passaram a compor formalmente, né, essa equipe de transformação digital. Outras, a gente começou a trabalhar de forma matricial, né, já usando do conceito de mais moderno, né, de trabalho matricial, né, trabalho em rede. Então, foi uma estratégia que a gente endereçou lá no início para poder trabalhar com essa questão de restrição de recursos, né. Um outro ponto muito importante é resistência à mudança, né, isso acontece, né, então a gente teve que trabalhar estratégias para quebrar um pouco da resistência à mudança, né. E aí um ponto muito importante é trazer as pessoas para junto, né, ouvir quais são as dores, né, como é que a gente pode te ajudar, né, por meio de tecnologia, né, às vezes é um dado que já existe, mas a pessoa não está conseguindo acessar aquele dado e pode ser importante para ela no dia a dia, como é que a gente pode endereçar aquilo, né? Às vezes é uma coisa simples que a gente consegue ajudar a vida de um profissional ali que tá buscando, de fato, maior produtividade no dia a dia, né? Como é que a gente pode identificar, contar com as pessoas para identificar oportunidades de automatização de processos, né? Não há pessoa melhor para identificar essas oportunidades do que a própria pessoa que está lá no dia a dia fazendo um trabalho extremamente manual, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho de ouvir, né, as pessoas, né? Fiz várias visitas, na verdade, em loco, né, nas áreas dos BPs para poder fazer uma entrevista, bater um papo, mostrar quais são as oportunidades que eles poderiam passar a enxergar, né? Muitas vezes é isso também, né? As pessoas não estão enxergando ainda como que a tecnologia pode ser útil, né, no dia a dia dela, né? Como é que o People Analytics pode ser utilizado? Como é que o RPA, uma automatização pode ser utilizado, né? Às vezes tem soluções self-service que a gente lançou, mas ela não conhece ainda. Então, vamos lá aproveitar essa oportunidade para mostrar também o portfólio de projetos, né? Então, essa questão de trazer as pessoas para junto ajudou muito para a gente poder quebrar um pouco das resistências, né? E um outro conceito é a questão da alfabetização digital, né? E aí conversa muito com aquela questão que eu comentei com você da gente desenvolver nessa cultura, esse mindset nas pessoas, né? E aí é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Seja por meio de cursos formais,
que a gente tem internamente, né, ou externamente, a gente incentiva também, mas também como é que a gente pode, né, no dia a dia, mostrar de que forma a tecnologia pode ajudar as pessoas no dia a dia dela, de forma bem prática, de forma bem objetiva, né? E aí, de certa forma, a pessoa já começa a ter um olhar ampliado dos benefícios que a transformação digital pode trazer para ela. Então, foram alguns desafios assim que a gente foi encontrando ao longo do caminho, né? E as formas, né, que a gente foi endereçando, né? O objetivo, no final das contas, né, assim, é a gente desenvolver uma comunidade engajada digitalmente. Eu acho que esse é o propósito, né? Como é que a gente pode desenvolver uma comunidade de RH que esteja engajada digitalmente, né? Que conheça um pouquinho das tecnologias emergentes, né? Não precisam ser especialistas, mas que ela conheça o potencial das tecnologias e como essa tecnologia pode ajudá-la no dia a dia. Por meio dessa comunidade é que a gente vai conseguir ter feedback do que está funcionando, do que não está funcionando, ter ideias de novos projetos, né? E outra coisa também, né? Por meio desse engajamento digital, é que a gente vai permitir que os business partners também nos ajudem a vender, né, as suas soluções digitais lá na ponta, né? Junto com os gestores e com os demais empregados da empresa, né? Então, a gente trabalha de forma muito colaborativa com os business partners, justamente para poder, primeiro, oferecer e deixar claro para eles todos os benefícios que a transformação digital pode ter e, a partir do momento que eles estão comprados, que eles estão engajados na ideia, naturalmente eles vão passar a vender e propagar esses conceitos, essas soluções digitais que a gente desenvolve para a empresa como um todo. Perfeito, Daniela. Acho que você explicou muito bem aí, principalmente aprofundou em pontos que eu acho que são importantíssimos, porque normalmente a gente fala sobre transformação digital, transformação do RH, mas a gente muitas vezes não sabe tão bem por onde começar, onde atacar, quais são as prioridades. Então, acho que você conseguiu trazer isso para a gente com bastante riqueza de detalhes, né? Muito obrigada aí por trazer esse conteúdo para a gente. Queria que você deixasse aqui para quem está nos ouvindo aí, né, para os nossos participantes do Summit desse ano, uma mensagem final, um pouquinho ali explorando até quais foram os benefícios que vocês colheram e têm colhido aí com relação a toda essa transformação, até mesmo para gerar argumentação para quem precisa, né, ir para dentro das suas empresas. E deixasse também o seu contato, né, o seu LinkedIn, para quem quiser continuar esse papo com você. Acho que alguns recados, né, que eu gostaria de deixar para quem está começando essa jornada ou quem já está trabalhando, né, uma jornada de transformação digital dentro do RH. Primeiro, né, não esquecer dos 3 pilares, né, não é a tecnologia sozinha que vai resolver todos os problemas. Então, vamos trabalhar tecnologia, processos e pessoas. São nesses 3 pilares que a gente vai conseguir, de fato, fazer uma transformação sustentável e tendo como pano de fundo sempre os dados, né? Como é que a gente pode extrair valor desses dados para direcionar nossos esforços, né? Então, são 3 pilares e um pano de fundo ali que são os dados que são muito importantes. Então, o primeiro recado é esse, né? A gente não ficar míope olhando só a tecnologia, mas sim olhar de forma a transformação digital de forma mais ampla. O segundo aspecto importante, né, que eu gostaria de comentar é a gente ter estruturar um portfólio também de projetos, né, passa a ser muito importante, né, com recursos dedicados, objetivos claros, métricas para se medir como, de fato, a gente está avançando nessa jornada, né, e aproveitar esses conceitos, né, de employee experience, trazendo para o contexto da transformação digital. Como é que a gente pode, né, por meio da transformação digital, das novas tecnologias, aumentar a experiência do colaborador e, ao mesmo tempo, otimizar, trazer mais eficiência para dentro dos processos de RH, né? E aí aquele conceito self-service passa a ser muito importante, né? Porque plataformas self-service, de maneira geral, permitem isso, né? A gente consegue, ao mesmo tempo que amplia a experiência do colaborador, a gente consegue desafogar o RH de processos transacionais, processos que são muito operacionais, né? Então, a gente tem excelentes resultados assim, em termos de percepção, né? Assim, 83% dos nossos colaboradores percebem, né, que as soluções que a gente tem implementado estão aumentando sua produtividade, né? Então, essa é uma métrica que eu valorizo bastante. Uma outra métrica que é muito importante é como é que está a percepção de evolução da transformação digital. E a gente tem uma favorabilidade de 94%, enquanto algumas métricas equivalentes no mercado atingem 19%, normalmente, uma média de mercado, de profissionais que percebem o RH como sendo uma área tecnológica. Então, a gente está falando de 94% internamente, contra 19% no mercado. Então, a gente trabalha muito essa questão da percepção das pessoas. A gente faz pesquisas periodicamente justamente para isso. Eu acho que essa é uma outra boa prática, né, que as empresas poderiam praticar, né? Como é que a gente escuta
os colaboradores do RH para ajudar a direcionar o que está certo, o que está errado e como é que a gente vai calibrando essa jornada ao longo do tempo, né? Então, são algumas dicas assim que eu gostaria de compartilhar de coisas que têm funcionado por aqui. E aproveitar para deixar meu contato, né, o meu LinkedIn, basta procurar lá por Danilo Garbaza, com 2 Es, para a gente se conectar, enfim, e estamos sempre abertos, né, para trocar experiências, saber o que o mercado está fazendo e compartilhar também um pouco mais de detalhes da nossa experiência. A gente está sempre buscando essas conexões aí que são muito importantes, né, aprender com os outros e também compartilhar o que a gente tem avançado aqui. Tem se demonstrado muito útil, né, para a nossa jornada. Perfeito, Danilo, muito bom. Novamente, muito obrigada pela sua participação, contribuição, por trazer esse case para gente. Bom, aproveitem para se conectar com o Danilo, tirar as outras dúvidas que eventualmente vocês ainda tenham ficado aí com relação ao conteúdo, ao case, a maneira como ele fez. Então, aproveitem o LinkedIn para networking, fazer esse benchmark com ele. As minhas redes sociais também estão disponíveis aqui no chat, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. Espero você me conectar para a gente trocar um pouco mais de ideia. No mais, muito obrigada e até o próximo conteúdo.